Vou contar uma historinha bem rápida pra vocês. Não sei se vocês têm curiosidade de saber, mas se não tiver, eu vou contar do mesmo jeito. Aí vocês assistem se vocês quiserem. Que é a história sobre o meu nome. Muito provavelmente vocês já gritaram, ou alguém já gritou, vocês já viram, ou vocês já se perguntaram o porquê que as pessoas gritam Jerônimo quando elas estão pulando, fazendo alguma coisa, algum tipo de adrenalina. Então, esse nome ele surgiu numa época. A primeira pessoa a gritar o meu nome, aquelas, né? Parece só então Jerônimo. A primeira pessoa que gritou esse nome, ela foi um cara do exército, que eu vou botar o nome dele aqui porque eu não sei ler o nome dele. E ele era do exército em 1940. E teve uma época que eles iam precisar fazer uma... Gente, eu vou dar o resumo dos resumos dos resumos dos resumos, porque a história é um pouco longa. Ele teria que... Um dia eles iam fazer uma prova de saltos de paraquedas, né? E era uma prova, assim, meio que arriscada. E, enfim, um dia antes deles fazerem essa prova, eles tiveram um dia de folga, né? E muitos deles saíram para beber, para jantar, para se divertir e tudo mais. E alguns deles escolheram ir para o cinema. E na época, no cinema, tava passando um filme chamado Jerônimo, que era um filme de um índio, né, que se chamava Jerônimo. Era um filme indígena, né, que tinha o nome Jerônimo. E esse cara que pulou e falou meu nome a primeira vez, gente, eu não me acostumo a falar meu nome. E gritou o meu nome a primeira vez, ele bebeu muito, né, um dia antes, bebeu muito, e ele disse que estava sem medo nenhum de saltar nessa prova e tudo mais. E ele disse que para provar isso para as outras pessoas e para os outros caras do exército provar que eles também não estavam com medos, ele decidiu que todo mundo gritasse Jerônimo na hora que fosse pular do avião. Acho que é avião que pula, né? Do avião. E não, ele foi o primeiro, né, a saltar. E ele saltou e gritou. Depois que ele gritou, todos os outros foram gritando também. E isso acabou que se espalhando por todo o exército naquela época. Todo mundo que ia fazer alguma prova lá dentro do exército, saltar, fazer qualquer tipo de adrenalina, eles gritavam Jerônimo. E acabou que com o tempo isso saiu do exército e começou a se espalhar por toda a região. E depois que se espalhou por toda a região, foi se espalhando pelo mundo. Então é basicamente isso, gente. É o que tem pra contar sobre o meu nome. Porque todo mundo às vezes perguntava por que os pessoal gritam Jerônimo, por que os pessoal gritam não sei o que. Gente, não sei. Mas agora que eu sei, eu fiz uma pesquisa assim de leve, de leve, de leve, de leve. E é basicamente isso, gente. Não tem emoção, a história não tem emoção nenhuma, entendeu? A história não tem nexo nenhum. Pelo menos eu não vi nada com nada. Mas é a história que vocês querem saber, é a história que vocês tiveram agora. Então é basicamente isso, tá bom? Quando eu já parei muito com essa cisma de... Sempre quando as pessoas me viam, ela ficava... Sempre quando eu falava meu nome, Jerônimo, as pessoas ficavam... Jerônimo! No começo eu ficava meio... Saco. Mas agora eu já tô bem acostumado, né? Eu não ligo mais não. Se a pessoa quiser gritar, eu grito até com ela, inclusive. E também me perguntaram quem colocou esse nome em mim. Na verdade, que eu lembre, quem botou esse nome em mim foi meu pai. E ele botou esse nome em mim justamente por conta desse filme, se eu não me engano. Apesar que é um filme bem antigo. Eita porra, me engasguei com a saliva. Apesar que esse filme ele é bem antigo, mas que eu lembro, foi meu pai que botou esse nome em mim. E ele botou em relação a esse filme. Agora eu não lembro se foi esse filme mesmo do índio ou se foi um outro filme, porque eu lembro também que na época que eles me falaram, tinha uma novela, se eu não me engane. E nessa novela tinha um cara que se chamava Jerônimo, alguma coisa assim, que ele era o herói do sertão. Por isso que todo mundo, a maioria das pessoas mais velhas com quem eu vou conversar, que eu digo o meu nome, e que eu digo que o meu nome é Jerônimo, eles sempre comentam o herói do sertão. E eu também nunca entendi, entendeu? Até depois eu vou até pegar essa história também pra poder contar aqui sobre o Jerônimo do Herói do Sertão pra vocês. Porque eu só conheço essa. Essa do Herói do Sertão ela já veio depois. E eu acho que ele também foi desse... Na verdade não foi do filme, acho que foi dessa novela
que tinha um cara que se chamava, o nome dele era Jerônimo, e ele era conhecido como Rei do Sertão. Se vocês conhecerem, vocês comentem aí, porque eu mesmo não sei de porra nenhuma. Então é basicamente isso que eu vim contar mesmo, entendeu? Sem nexo, sem história. E é isso.